Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 50, os versos 4 e 5. Enquanto isso, as crianças até 5 anos podem vir à frente com Débora, que estará mais uma vez nessa oportunidade com a garotada. Podem vir à frente, nós vamos orar por vocês. Pronto. Nós precisamos trabalhar para alcançar crianças, né? Visto que esta geração do século 21, que foi alcançada pela paternidade, pela maternidade, é a geração diferente da minha geração. E mais diferente esta minha geração já foi da dos meus pais, dos meus avós, que filhos eram muitos numa casa. Hoje, em virtude de várias condições, no máximo são 2 meninos. Aí nós vamos diminuindo, né, a geração dos filhos dos crentes. Vai ficando cada vez menor, né? Então nós vamos orar para que Deus envie crianças lá de fora, para que essas cresçam, cheguem outras e quem sabe até do ventre saia mais alguma, de quem só tem 1 ou 2, para ficar pelo menos com 3. Que beleza, né? Mas até lá nós temos os pequeninos, alguns hoje não vieram. Nós vamos orar por aqueles que Deus tem nos dado, e nos dado como igreja a responsabilidade, não apenas como pais, e mães, e avós, mas como igreja, a responsabilidade de lhes ensinar as verdades do Evangelho. Diz Isaías: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. 2 expressões aqui. O Senhor Deus nos dá a boa palavra, através da língua como de eruditos. E esta palavra de Deus, a ela devemos ouvir, abrindo atentamente os nossos ouvidos, para não sermos rebeldes, para não retrairmos-nos na instrução da sua palavra. Vamos orar então. Deus bendito, bondoso Pai, agora quando chegou o momento onde a Tua palavra, além de lida, será exposta, rogamos humildemente que o Senhor nos ajude, dando-nos entendimento, percepção, discernimento e compreensão exata da instrução dela para o nosso ser. Abençoa os pequeninos que receberão essa instrução também da Tua palavra. Abençoa a professora, abençoa a ministração que chegará a elas, para que igualmente estejam atentas e ouçam a mensagem do Senhor, e assim venham a crescer em estatura, mas também em graça, em sabedoria e conhecimento, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. É que nós pedimos. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, Deus os abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. E faça isso no capítulo de número 3, dando sequência à exposição que estamos fazendo aos domingos, nesta preciosa carta. Nós vamos ler no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Tiago 3, de 1 a 12. A semana passada nós falamos do teste da fé em relação às obras. E mais do que lógico, a sequência de Tiago agora fala do teste da fé em relação
a maior de todas as obras, que é o uso da língua. E vamos aprender algumas coisas aqui de como trabalhar, de como Tiago discorre sobre os pecados da língua e o dever que temos de refreá-la. Fique de pé, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. E após fazermos a leitura, quando você se assentar, o faça, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Podem sentar. Quero começar, antes de adentrar na explicação do texto, com algumas ilustrações bem conhecidas. A primeira delas diz respeito a um dito popular, onde ouvimos quase que constantemente: quem fala o que quer, ouve o que não quer. E às vezes nós nos estribamos nessa linha de pensamento, e além de ferirmos, somos feridos, porque retribuímos com a língua algo que nos feriu também. E não é de se estranhar que haja no mundo de nossos dias, e até mesmo entre os cristãos, muita gente enferma e doente, com a alma ferida por uma palavra, por uma fala não bem colocada, por um dia em que alguém lhe disse algo mais contundente e ficou sem explicação. Então, é uma coisa que não dá para a gente dizer que não nos cerca, é fato. A língua tem trazido sérios problemas, e a agir da mesma maneira com que os outros agem contra nós em relação à fala, porque quem diz o que quer, ouve o que não quer, é um sério problema.
tomar isso como mote para a nossa existência. Segunda coisa que eu quero colocar é uma ilustração que vem de um poema de um dos nossos poetas, chamado Gil Vicente. Algumas pessoas têm variado aquilo que ele disse, mas o fato é que a intenção era esta. Disse ele que há 4 coisas que não voltam: o tempo, uma pedra lançada ao rio, a oportunidade e uma palavra dita. Depois que pronunciamos, não volta mais. Por isso precisamos ter muita sabedoria para não cometermos pecado, e às vezes temos cometido esse pecado de dizer alguma coisa que fere, que machuca, que transforma a vida dos outros em uma agonia de dias, semanas, meses, e talvez algumas pessoas de anos, porque não tiveram o conserto daquilo que lhes foi dito por uma palavra. Lembro-me quando disciplinava os meninos com couro, já não é possível mais fazer isso. Agora eles disciplinam os filhos dele com couro também. Mas geralmente, quando ele disciplinava, eu dizia: engula o choro. Depois de muitos anos eu fiquei pensando, que coisa terrível. Está apanhando, está sendo disciplinado. Sabe por que está sendo disciplinado? Porque eles nunca o foram, sem ser antes explicado por que estavam apanhando. Graças a Deus, eu e Elisa sempre tivemos esse cuidado. Primeiro a gente dizer por quê, explicava o que tinha que ser feito, para que eles pudessem aprender. Agora dizer, engula o choro, que coisa terrível. Depois eu fui me lembrar que minha mãe fazia isso comigo: engula o choro, menino. Aí eu quis transmitir para os meus filhos. É difícil engolir o choro. Mais difícil ainda é engolir uma palavra que já foi dita. E às vezes machuca, e machuca muito. Terceira coisa que eu quero trazer é que a língua é o que temos de mais pessoal. A nossa fala, a maneira como nós falamos, é o que se identifica muito mais com a nossa personalidade do que qualquer outra coisa. Mais do que a maneira como nós nos vestimos, mais do que a maneira como nós andamos, mais do que a maneira como nós nos relacionamos. A nossa fala é o retrato daquilo que nós somos, reflete a nossa personalidade. Quer ver um exemplo sem se aprofundar nisso? Quando você ouve alguém rouco falando, você se lembra de quem? Você conhece? Dona Cláudia Caraburu. Mas se lembra de mim também, porque eu falo mais ainda, constantemente. Agora pegue isto e traduza para o que é dito. O que nós falamos, a maneira como nós nos expressamos, os nossos pensamentos e a maneira de nós sermos é identificada plenamente com a nossa fala. Ela revela de fato quem nós somos. Ouvir uma pessoa que só conta vantagem e misericórdia. Conversar com a pessoa que de 10 palavras, 11 é palavrão, Deus me livre. Ouvir uma pessoa que conversa e só diz amarguras, misericórdia. Você vai identificar aquela pessoa daquele jeito: boca porca, gente amargurada. Não é assim? O que a gente fala retrata o que a gente é. Se você só diz coisas boas, se você só fala o que é agradável, se você só se comunica de maneira graciosa, como é que você vai ser visto pelos outros? Procure fulano, ele tem sempre uma boa palavra. Ah, como é bom ouvir ciclana, é tão agradável sentar para conversar com ela.
entendeu? Que a gente fala, diz praticamente com precisão e exatidão quem nós somos, revela a nossa personalidade. O assunto de hoje, queridos, é para falar justamente sobre isto, sobre a fala, sobre a boca, mais especificamente sobre a língua. E é um dos temas mais difíceis de falar, de estudar, porque como o texto nos diz aqui, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Versículo 2. Inclusive no falar. Talvez alguns tropecem menos do que outros, mas a instrução é para que a gente discipline a nossa fala. E veja só algumas coisas que saem da nossa boca. Algumas você vai perceber logo, não estou pedindo para ninguém se identificar, pelo amor de Deus, nem precisa elencá-las. Mas olha só o que sai da boca: mentira. E não tem esse negócio de dizer que é mentirinha ou mentirona, mentira branca ou mentira preta. É mentira, mentira. Calúnia, fofoca, espalhar boatos, gabar-se, vangloriar-se, bajular outro, falar mal dos outros, praguejar, fazer maus comentários de outras pessoas e de acontecimentos de forma vulgar, falar pelas costas, agir de forma sarcástica, de zombaria com alguém por ter lhe acontecido alguma coisa. Note que nossa língua é promotora disso, e a lista não é um rol taxativo no direito, né, nobres doutores? É um rol exemplificativo, porque ela é muito maior do que isso. Só trouxe alguns pontos, os mais comuns e mais conhecidos. E a pergunta que nós fazemos é a mesma linha de pensamento de Tiago aqui no capítulo 3, no texto que lemos nessa noite. Que efeito as nossas palavras têm sobre aqueles que nos ouvem? Qual efeito aquilo que dizemos produz naqueles que nos ouvem? É uma pergunta para mim. E uma pergunta para você, e não diz respeito aqui à pregação, mas ao dia a dia, ao falar. Que efeitos a nossa fala produz naqueles que nos ouvem? E eu acho, queridos, que quando Paulo escreve lá em Efésios e também em Colossenses, como deve se viver no lar, na menor comunidade de todas, que é a família, que é o retrato de uma sociedade, ele fala algumas coisas interessantes. Maridos, amem sua esposa. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Servos, honrem aos seus senhores. E para os pais tem talvez a palavra mais forte: pais, não irriteis os vossos filhos. E quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Às vezes uma palavra nossa, mal colocada, mal empregada, no momento que não é o próprio e oportuno, em vez de solucionar, causa mais dano, irrita, produz um efeito desastroso nas relações. Então veja que a fala, ela é algo que eu e você temos que aprender a controlar. Agora olha o texto, porque é ele que tem que ficar para nossa mente, o nosso coração aprender. Tiago, com muito cuidado,
depois de falar de algumas coisas, ele se preocupa com aqueles crentes para que aprendam a refrear a sua língua, que aprendam a controlar a sua fala. E diz que muito do que sai da língua é pecaminoso. E Tiago fala em todos os 5 capítulos de sua carta, ele fala sobre a língua. A gente só tem em mente o capítulo 3, de 1 a 12. Mas Tiago tinha isso em mente quando escreveu aos crentes, porque, de alguma maneira, por certo conhecimento que ele tinha daqueles irmãos, os fiéis da dispersão, espalhados, estavam sofrendo algum drama por causa da fala, por causa da língua. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, aquilo que ele já havia dito sobre a sabedoria, sobre as circunstâncias terrenas que são transitórias, sobre a origem do pecado, sobre a origem do bem. Agora ele fala da prática da palavra de Deus, e no versículo 19 ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Já lá no começo ele começa a dizer: a prontidão nossa tem que ser tardar, para que não falemos alguma coisa que venha produzir mal, que nos traga sentimento de ira, que nos faça belicosos, promotores de guerra. Capítulo 1, versículo 26, novamente ele repete e diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, não diz respeito àquelas pessoas que falam muito, porque há aqueles que falam mesmo. Paulo foi tido como um tagarela, vimos hoje de manhã na leitura de Atos 17, porque tem gente que gosta de falar. O problema não é o falar muito, é o que fala, como fala e por que fala. Sabe por quê? Senão as pessoas que fossem caladas e os mudos não teriam problema algum de pecado. Não falam. Então o problema não está em simplesmente falar mais ou falar menos, é como usa. E o uso da língua geralmente diz respeito às nossas motivações, aos intentos do nosso coração, aos desejos da nossa alma, e geralmente esses, por causa da nossa natureza pecaminosa, estão inclinados e propensos ao que é mal. Por isso o dever de controlar. E quem não refreia a sua língua, a sua religião é vã, é vazia, não produz resultados. Capítulo de número 2, versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago diz: olha, a nossa fala tem que ser de uma maneira tal, como o nosso procedimento, porque haveremos de ser julgados um dia. Você conhece alguém porque disse uma coisa fora de hora e fora de lugar, sofreu um grave e terrível prejuízo? Eu conheço. Você deve conhecer alguém. Capítulo 3, que lemos do verso 1 ao 12, fala da língua que nós vamos agora comentar. Agora vamos ao capítulo 4. São 5 capítulos na carta. Veja que em todos eles tem alguma menção ao uso da língua. Capítulo 4, versículo de número 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Eita! Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Agora o capítulo 4 usa, Tiago, essa questão de falar mal mesmo, e falar mal dos irmãos. Tem se observado que muitos problemas nas relações de comunidades está naquilo que se fala.
como falamos uns dos outros. E às vezes nós pensamos que não somos alvos desses falatórios e falamos, e lá na frente vamos ser alvos disso, porque vira uma situação quase que comum. E Tiago diz: olha, quem assim fala está sendo juiz, e só existe um juiz, é Deus. E eu pergunto, quando nós falamos mal de alguém, será que temos alguém falando mal de nós? Será que aqueles que erram, nós também não erramos como eles ou até mais? Então Tiago traz um senso de justiça que eu e você temos que ter no refrear, no conduzir a nossa língua, no como falar. E por fim, capítulo 5, versículo número 12, olha como Tiago usa aí: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Mateus 5, 34 a 37, Jesus já havia dito isto: seja a tua fala sim, sim, não, não. Tiago diz para não entrar em juízo. Jesus diz que o que passar disso é obra do maligno. Então, veja que o assunto é grave, é sério, ele é muito contundente, mas não menos importante para os nossos dias. E eu quero, então, parar um pouquinho aqui com os irmãos. Tiago usa aqui a comparação de figuras, para que a gente entenda o que ele estava ensinando aos crentes naquela época. Primeira figura ele usa aí no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca de cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Primeira lição que Tiago traz aqui para nós, primeiro ensino, primeiro ponto de comparação, diz respeito à boca e o corpo. Ele usa a figura de um animal, o cavalo, um dos mais portentosos animais a que o homem fazia uso e ainda faz, e que era controlado, que era dominado por um pequeno freio. Lá no sertão eu aprendi que o nome disso é bride. Existe bride de todo tamanho. Existe bride de língua, não sei quem já montou e arriou um cavalo, eu já tive a oportunidade de fazer. A bride de língua é quase que uma língua ao contrário. Você põe na boca e o cavalo, e você controla com aquilo, puxando as rédeas e a língua abaixo, o cavalo vai ter a sua respiração cortada, vai ter que ser conduzido pelo freio, pelo cabresto. Existe uma bride mais usada na montaria dos cavalarianos, lá do exército, da polícia militar, que é uma bride de condução. São apenas 2 elementos de aço com curvatura que entra na boca do cavalo e fica apenas para conduzir a direção e dar uma freada. Então, Tiago usa isto, tendo em mente os animais pelos quais ele via os homens montados, os soldados romanos e todos os que tinham esses animais, o quão poderosos e portentosos eram esses animais, mas por um pequeno freio eles eram controlados. Qual é a lição que Tiago traz aqui para mim e para você? Se o homem controla cavalos potentes com pequenos freios, com bridas colocadas na boca desses animais grandiosos, certamente ele deve ser capaz de controlar a sua própria língua. Esse é o ensino de Tiago. Ele não está dizendo que a gente não consegue controlar, ao contrário, ele está dizendo que se o homem consegue controlar um animal tão forte como um cavalo pela boca,
eu e você devemos aprender a controlar a nossa boca para poder sermos conduzidos, dirigir o nosso corpo, a nossa vida pelo caminho melhor. Então a lição aqui é poder para dirigir. Na primeira ilustração. Segunda ilustração, versículo número 4. Observar igualmente, ele agora amplia a sua visão. Igualmente observe, meus irmãos, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago está falando agora de embarcações grandiosas, que eram conduzidas por velas. E o que conduzia, o que levava aquelas embarcações, singrando os mares em meio a ondas bravias e a ventos fortes ali no Mediterrâneo, simplesmente era um pequeno leme que ficava dentro da água. Para você entender um pouquinho, os judeus se impressionavam demais com o poder das embarcações sendo conduzidas no mar contra as fortes ondas e os ventos rijos, como o próprio Tiago usa aqui. Você sabe que Tiago estava falando a judeus convertidos ao cristianismo na dispersão. Não era a habilidade do judeu controlar navio. Se tem uma coisa que o judeu não sabe, ele não tem nenhuma relação com os armadores. Judeu e navio não se combinam. Tanto é que Jonas, quando pegou o navio para fugir para Tarsis, né, que começou a ser assolado ali, ele pediu para ser jogado logo no mar. O medo, o mar era muito pior do que o navio, a embarcação podia chegar, mas ele preferiu. Assim como eu tenho medo de avião, eita, confessei. O judeu não tinha muita relação de intimidade com os navios. Aí Tiago presta esta figura para dizer: olha, como são grandiosos os ventos que os impele são fortes, as ondas pelas águas que eles singram são muito fortes. Contudo, eles conseguem controlar a direção daquela embarcação, determinam para onde o navio tem que ir por um simples leme. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que se o homem consegue controlar a direção, utilizando a força do vento, controlando as ondas bravias do mar, com um pequeno leme, oportunizando, aproveitando os ventos, para levar o navio para o curso que a mente do timoneiro quer que o navio chegue, assim devemos nós também aprender a conduzir a nossa vida, controlando, dirigindo a nossa língua. Lição: se o homem é capaz de controlar o curso de uma embarcação grandiosa com um pequeno leme, ele deve ser capaz de controlar a sua própria língua. Deus deu esse domínio de capacidade para o homem, por isso ele pode e deve controlar também a sua fala. Terceira figura que Tiago usa aí, observe comigo, por favor, está no versículo número 5 e 6. Assim também a língua, e ele vai ampliando. Primeiro ele diz que a língua deve ser controlada, refreada, tal qual o cavalo é dirigido pelas rédeas, tal qual igualmente os navios são conduzidos pelo leme. Agora ele fala de uma outra característica usando o fogo. Assim também a língua é pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago agora amplia a questão do freio, do leme. Agora ele chama a língua, que é dotada de um fogo destrutivo e de um veneno mortífero, e traz prejuízo a toda a existência humana. Ele chega agora ao clímax da sua ilustração. A língua é algo que é pequeno, tal qual a pequena fagulha que incendeia uma grande floresta. O ano passado eu vi fotos e postagens de um incêndio sem proporções iguais que havia tomado a Chapada Diamantina. A região ali do Mucugê, Lençóis, Pai Inácio, pegando fogo, dias e dias. Vieram aeronaves de muitos lugares para ajudar a apagar o incêndio. Descobriu-se que foi um pequeno descuido das pessoas que ali acampam, que deixou uma centelhinha acesa, quem sabe até uma bituca de cigarro que foi jogada, ou coisa do tipo, acendeu uma floresta. E o problema do incêndio é que ele geralmente é incontrolável, e começa com uma centelhazinha. Os incêndios que acontecem nos grandes prédios, em residências, geralmente é um pequeno curto, no chuveiro, na tomada, pega fogo em tudo. Tiago usa essa ilustração para dizer que a língua é assim, e vive se gabando do que faz, vive se exaltando, se elogiando pessoalmente, cada um que a possui, mas no fundo são molestadores, envenenadores, incendiários com aquilo que falam. Grandes coisas são controladas por pequenas coisas. Assim como uma pequena fagulha de uma palavra maldita, mal colocada, é suficiente para incendiar muitas pessoas, para contaminar a muitas pessoas, tal qual uma floresta por uma pequena centelha. Versículo 6 diz que a língua é fogo consumidor. Incêndio é o fogo fora de controle, que destrói tudo que está pela frente e que é de combustão, que está pelo caminho, vai sendo devastado pelo fogo. Assim são as palavras, por serem pecaminosas, podem espalhar destruição rapidamente. E pior, quando diz que até a existência humana, na sua carreira, será contaminada, até quem não estava no meio do fogo, sofrerá com a fumaça, será fustigado, contaminado pela fuligem que está em volta, ficará poluído, corrompido, é o que diz o texto aqui, quando fala o corpo inteiro contaminado. Queridos, a carreira da existência humana é um círculo de vida. Pessoas feridas ferem outras, e às vezes a fumaça deste incêndio vai contaminar a muitos. Quantas pessoas não estão contaminadas por aquilo que um dia saiu de nossa boca? Às vezes pensamos que feriu só aquele que ouviu, mas às vezes o pai, a mãe, a mulher, o marido, o filho, a filha, o melhor amigo, a melhor amiga, a comunidade vai ficar toda contaminada, porque no fundo é como essa centelha de uma grande floresta, pequenininha, mas incendeia todos. E mais, a fumaça vai atingir até quem está mais longe, mais distante. Por isso devemos ter cuidado para saber como vamos lidar
com a língua. Aqui, se o leme é poder para dirigir, se conduzir, se o freio é poder para dirigir, aqui no caso da floresta, é poder para destruir, poder para dividir. É o clímax de Tiago. Olha aí comigo, por favor, o texto, como é que Tiago termina no versículo 6. Depois de dizer que contamina, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. E eu vou já caminhando para a minha aplicação. Marcos, capítulo 7, versos 20 a 23. Olha só o que é dito por Jesus, porque dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Quando Tiago fala aqui no capítulo 3, versículo 6, que o corpo inteiro é contaminado, ele está falando da contaminação de nossas intenções, de nossos motivos. Por isso nós devemos trabalhar muito bem nossa mente e nosso coração, para sabermos qual a motivação antes de falarmos qualquer coisa, para não contaminar outros. E a segunda figura que Tiago traz aqui é que não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra que aparece aqui para inferno, no versículo número 6 de Tiago 3, é a palavra grega para vale de Himom. Nos tempos de Jesus, portanto também nos tempos de Tiago, esta região, o vale de Himom, ficava situada a sudoeste de Jerusalém. E sabe o que era o vale de Himom? O vale de Himom era um lixão da cidade. A palavra que aparece aqui para inferno é a palavra para lixão. Eu não sei se você já estudou, ouviu ou esteve no lixão. Eu sei porque quando os meninos eram pequenos, não sei se foi Débora ou Denise, foram fazer um trabalho da escola, lá em Ilhéus, no lixão da cidade. Terrível. E os estudiosos dizem que ali debaixo daquele lixo existe um gás chamado gás metano, é isso? Isso, estou bem localizado. E é um lugar de alta combustão, com riscos sérios de explosão. Inclusive, um dos lugares no Rio de Janeiro, onde foi construída uma comunidade, foi construída sob o lixão, e aconteceu uma grande e grave explosão de muitas mortes. Não me lembro o local lá do Rio, perto de São Gonçalo, lá, vocês que são cariocas aí, lá para o lado de Niterói. Aliás, é em Niterói. Então, Tiago usa essa expressão para dizer que aquilo que nós guardamos do que é impuro, aquilo que nós jogamos para o lixo da nossa alma, em vez de botar para fora, tirar em perdão de pecados concedidos por Jesus, aquilo que fica guardado produz a amargura e numa hora vai explodir. Uma hora este lixão vai trazer um fogaréu, uma explosão sem precedentes, e não só você será destruído, como outros na existência humana que te cercam igualmente serão destruídos.
E o vale de Imom era conhecido por queimar constantemente, vivia sendo tocado fogo no lixo, para poder o lixo ser destruído, estava sempre em chamas. A palavra de Tiago é a seguinte: se nós não aprendemos a controlar a nossa língua, ela é veneno destrutivo, contaminador, é como uma obra de um fogo perene do inferno que não para. E eu pergunto a você: há coisa boa no inferno? Não. Portanto, se nós não cuidarmos da nossa língua, estaremos fazendo com as nossas palavras o inferno de muita gente, sem contar que estaremos sendo infernizados por aquilo que nos contamina. Quero então dizer algumas coisas para vocês. Nos versículos 8 até o versículo número 10, é um dos textos mais difíceis de interpretação que as Escrituras nos trazem. Tiago está falando aqui de algo que talvez estivesse na mente dele, sobre a tradição judaica de, por qualquer coisa, dizer: Deus seja louvado, Deus seja louvado, assim como hoje algumas pessoas fazem, né? Glória a Deus, aleluia. Não é simplesmente a ideia aqui de estar bendizendo a Deus e Pai, e Tiago traz aqui a questão da criação, dizendo que os homens são imagem e semelhança de Deus. Devemos ter cuidado para não ferir aqueles que são imagem de Deus, porque quando ferimos aqueles que são como nós, imagem de Deus, estamos atingindo diretamente ao próprio Deus. E não adianta ficar só dizendo Deus seja louvado, mas por detrás, bomba. Deus sabe. É isso que Tiago está colocando aqui. Não é fácil essa interpretação do texto original. É como se fosse quase que um apêndice, um parêntese que Tiago está colocando nesse texto, no que ele pretende falar. E após tudo ele menciona, dizendo que isto é ser inconstante, porque a palavra que aparece aí no original, dos versículos 9 a 11, para dizer que quem vive bendizendo a Deus, mas amaldiçoando os homens, de uma boca que procede bênção e maldição ao mesmo tempo, é a palavra que é traduzida por inconstância. É gente que no mesmo momento que está glorificando a Deus, está também maldizendo o outro. E Tiago diz: olha, isto não é bom, não é conveniente. Olha o versículo de número 10. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago não está dizendo que isto está acontecendo em pessoas que glorificam a Deus e amaldiçoam o outro. Está dizendo que isso não deve acontecer, que não deve ser conveniente a nossa postura como cristãos, porque quando nós bendizemos a Deus, Deus seja louvado, mas falamos mal, nós estamos atingindo o próprio Deus. Nós estamos sendo sinceros e honestos. E ele conclui então os versos 11 e 12, com três figuras aí bastante interessantes. Quando ele diz: não é conveniente que seja assim, ele diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Olha só a conclusão lógica de Tiago. É de Deus uma palavra como esta posta no coração de Tiago. Ele não está justificando que a gente possa falar mal. Ele está dizendo o seguinte, usando a figura da natureza, que não é conveniente essas coisas acontecerem. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo com essas três figuras é que não deve haver na boca do cristão, na fala do cristão, naquilo que ele diz, naquilo que ele pronuncia, na sua maneira de versar, de conversar, de expor seus pensamentos, não pode ser o que produz mal. Por quê? Aí ele diz: porque pode será que pode uma figueira produzir azeitona? Figueira produz figo. Quem produz azeitona é a oliveira.
Pode acaso a videira produzir figos? Não, a videira produz uvas. Quem produz figo é a figueira, assim como também uma fonte não pode jorrar ao mesmo tempo uma água salobra e uma água doce. O que Tiago está tentando mostrar, queridos, é que de dentro dos que são de Deus, só podem produzir aquilo que é de Deus. Não pode dar outro fruto. A lição é que se a natureza é incapaz de ir contra as funções para as quais foi criada, não deveria a língua do homem também louvar ao Criador e Redentor constantemente? Esta é a lição. Então, quero finalizar dizendo para você algumas coisas. Primeira, o uso da língua é o caminho mais fácil para o pecado. Pense nisso. Não há limites para uma pessoa falar o que quer. Então, cuide. Segundo, a língua só produz o que é ordenado a produzir pelo coração. Só falamos aquilo que já está dentro do nosso coração. Então cuidemos do nosso coração. Entrega, filho meu, o teu coração, diz o Senhor. Só a possibilidade de falarmos bem se o nosso coração for do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se entregarmos nosso coração a Deus, seremos pessoas de fato que aprenderão a usar a sua fala. Terceiro, os verdadeiros cristãos devem ter uma língua santificada, devem falar aquilo que edifica. Quarto, o que nós somos será inevitavelmente o reflexo daquilo que nós falamos. Quinto, devemos nos esforçar, queridos, constantemente para controlar a nossa língua. Salmo 141, verso 3 e 4 foi lido hoje aqui. Põe tranca, Senhor, na minha boca. Aprenda a contar até 10, até 100, até 1000, se for o caso. Mas cuidado com a língua. Sexto, consagremos mais a nossa fala, a nossa língua para louvar, para glorificar, para exaltar ao Senhor. Sempre. E por último, quero dizer uma coisa para vocês: só podemos produzir uma linguagem abençoadora se tomarmos o exemplo de Jesus. E se estivermos nele, porque de nós mesmos, nenhum de nós, nenhum ser humano tem condições de produzir o que é bom com a língua. Se estivermos tomados pelo Senhor, formos dele, nossa mente será de Cristo, nosso coração será do Senhor. Portanto, a nossa fala vai produzir o que glorifica, exalta e edifica ao Senhor e aos outros. Portanto, meu irmão, não tropecemos no falar. Os rabinos comparavam a língua a uma flecha. E eles comparavam diferente de um punhal, sabe por quê? Porque a flecha pode ferir e matar alguém a uma grande distância. Pode causar um grande estrago, mesmo estando a vítima longe. Por isso, devemos aprender a controlar a nossa fala. E só estando em Jesus, vamos ser daqueles que falam dele, que têm boas novas de salvação, que falam o que é agradável, que tem a palavra temperada para edificar. Fora de Jesus,
é impossível termos condições de dirigirmos, conduzirmos e abençoarmos a nossa vida e a de outros. Deus nos ajude e que a gente entenda esta lição preciosa. Tiago nos está dizendo que isto acontece na igreja. Está dizendo que tomemos cuidado para que isso não aconteça. Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois nós vamos pedir a bênção. Antes, porém, vamos cantar um cântico escolhido. Vou pedir ao presbítero Marcos que faça esta oração, que coloque diante de Deus a vida desta igreja, a nossa vida, que nos coloque diante do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a termos o domínio sobre a língua. Senhor, bendito seja teu nome. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Oh Deus. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é Pai. O Senhor, ó Pai querido, nos corrige. Deus. O Senhor, ó Pai querido, nos direciona. O É Senhor verdade. levanta, ó Pai, aquilo que precisamos melhorar, que precisamos estar atentos. Oh Senhor. Isto é o relacionamento do Senhor para conosco. Obrigado. Apesar do que somos, o Senhor, ó Pai querido, nos abençoa. E isso é uma bênção inigualável. Um valor, ó Pai querido, que não se encontra em nenhum outro lugar, senão na tua palavra e na tua casa. Por isso, ó Pai querido, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê força para controlar este pequeno órgão que pode nos trazer tanto prejuízo, se assim deixarmos a ermo ou deixarmos sem controle. Pedimos, ó Pai, já de antemão, perdão pelos nossos pecados, perdão pelo aquilo que viemos a ter falado, que de alguma forma, ó Pai, lhe foi ofensivo, não lhe foi um bom testemunho, não lhe foi agradável, porque, ó Pai querido, não é esse o nosso objetivo, não é isso que está em nós. Nós precisamos, ó Pai querido, melhorar, mudar, controlar, porque o Senhor nos deu essa capacidade. Então nós precisamos exercitar esse controle. O Senhor nos ajuda, nos dá força, nos dá a graça, ó Pai querido, de podermos ser assim, segundo, ó Pai querido, a tua vontade. Te pedimos que o Senhor possa, ó Pai, também ali visitar aqueles que de alguma forma foram ofendidos por algo que venhamos a ter dito. Por favor. Que o Senhor possa estar consertando, que o Senhor possa estar restaurando, sanando aquilo que porventura possamos ter feito de mal, através deste pequeno órgão assim citado pelo teu servo no teu livro. Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa também restaurar as famílias, restaurar os relacionamentos. Que o Senhor possa, ó Pai querido, reatar aquilo que de alguma forma foi, ó Pai querido, separado através, ó Pai, do mau emprego deste órgão nosso. Te pedimos em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos retornar e através da nossa língua venha estar sendo veiculada a tua palavra, que é doce e que faz toda a diferença em nós. Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa-nos. Abençoa-nos, ó Pai, como tu fizestes, ó Pai querido, em tantas outras áreas e tem feito em nossa vida por um todo. Te pedimos que o Senhor, ó Pai querido, possa está fazendo com que venhamos a ter intrepidez no Espírito Santo de Deus para pregar o teu evangelho, que nós possamos, ó Pai, usar esse tempo tão precioso, tão, ó Pai querido, imediato, para estarmos pregando aquilo que fará a diferença, e que construirá e que edificará, certamente, em nome de Jesus. Pedimos tudo isso, ó Pai, com perdão dos pecados, sabendo que não somos merecedores de nada, sequer de estarmos aqui ouvindo a tua preciosidade. Mas sabemos, ó Pai, que através da tua misericórdia e do teu sacrifício, o Senhor nos coloca à condição de valorosos diante do Senhor. É verdade. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Que não pronunciou nenhuma palavra torpe e que não tampouco, ó Pai, mesmo, ó Pai, em meio a tantas situações críticas, não ousou, ó Pai querido, falar contra ninguém, nem tampouco usar palavras destrutivas. Ó Senhor, é verdade. Tu, Pai querido, sempre foste certeiro e sempre foi para construir, para juntar.
nunca para espalhar nem destruir. Por isso, Pai querido, que nós possamos lembrar deste exemplo que foi possível no Teu Filho quando o homem aqui esteve. Olharmos para Jesus. Nós possamos olhar, seguir esse exemplo. Amém. E nós possamos copiar, ó Pai, o que o Senhor foi aqui através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor. Amém. Vamos cantar, encerrando o culto desta noite. Nós vamos cantar um cântico que talvez alguns conheçam, mas é o que mais se encaixa nesse momento. Quem souber cantar, pode cantar conosco. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que manifestação prodigiosa do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja de Deus aqui reunida nesta noite, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Sentar enquanto chegamos à porta. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua